A paz esteja com todos vocês, meus irmãos, e mais uma noite na presença do Senhor Jesus. E que essa palavra é uma palavra que eu já tinha dado, irmãos, eu já falei. Eu só não me lembro se foi aqui ou se eu falei no Instagram. Depois vocês dão uma olhada. Eu vou trabalhar com poucos versículos dessa vez. Vou usar alguns versículos específicos e é uma palavra voltada para conforto de cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vós preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui, irmão, Jesus é uma passagem que ele tinha dito um pouco antes. Ele tinha dito essa mesma questão quando ele fala que ia prepararmos um lugar. Eles mesmos estando com ele há muito tempo, eles não tinham compreendido ainda. Ele já tinha falado que ele ia ter que ir, mas ele ia deixar o que eu sempre falo, ele ia deixar o Consolador, que é o conforto que eu falei agora no começo dessa live. O Consolador, que é o Espírito Santo, ele ia deixar, só que eles não estavam entendendo. E ele tinha falado isso para Pedro, só que Pedro, como eles, não conseguia entender, mesmo ele tendo mostrado e falado. E aqui, dessa vez, ele fala para todos os discípulos. Então, esse lugar que ele fala que eu vou preparar, vou preparar lugar para vocês, é justamente o seguinte, é o que? É o reino dos céus. Então, esses primeiros versículos, eles querem dizer exatamente isso, irmão. Em que, se você realmente crê em Cristo, crê em Jesus, crê que nessa morada, você vive sua vida focando nisso, principalmente nessa morada, que é a volta de Jesus, que você vai estar num lugar melhor, mas vivendo essa palavra, aí pode ter certeza, o que ele disse para os apóstolos, isso é para vocês. E nós faremos coisas maiores. Ele disse para os apóstolos que eles farão coisas maiores. Então, é o mesmo para a gente. Os discípulos fizeram. Se vocês forem ler a história depois que Jesus ele morre, ressuscita e volta ao Pai, eles fizeram coisas tremendas. Em Atos dos Apóstolos fala o desempenho que cada um deles tiveram. De Atos dos Apóstolos para frente, mostra o desempenho de cada um dos discípulos. Por quê? Porque eles acreditavam, eles creram. O foco principal dessa passagem é o crer em Jesus. Era isso que Jesus estava falando para eles, para que eles crescem. E era o conforto, era o alívio que ele estava dizendo para eles, que eles iam passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. E hoje ele está conosco, irmãos. É exatamente isso. Amém? Então aqui, continuando os versículos, do versículo 6 até o 7, o que ele quer mostrar? São versículos que eu já falei numa outra live. Depois vocês leem do versículo que está nessa passagem, que é do 14, de 1 ao 15, baseado aqui na minha explicação, vocês vão entender. E é tremendo, é um conforto para cada um de nós também, porque nós estamos vivos por causa de Jesus. Porque se não fosse isso, Deus já teria nos fulminado, como já falei em outras lives. Aqui no versículo 6 até o 7, o que ele quer mostrar? Ele mostra a questão que a chave desse versículo é a fé, como eu falei, em Cristo Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem vive a sua vida crendo que Jesus, ele é o Consolador, como eu falei também, e nos leva a vencer as tribulações. Ele fala isso aos discípulos, por isso que ele fala que ele conforta os discípulos. Seremos vitoriosos agora e quando ele voltar. É isso que os discípulos falam. Nós já somos vitoriosos, irmãos,
porque nós estamos hoje vivos. Nós temos o que temos hoje por causa de Jesus. Estamos vivos por causa dessa morte imerecível que Ele teve, mas por amor a você. É o amar ao próximo, que Ele quer que nós façamos. Nós sabemos que é difícil, mas Ele foi homem e foi difícil para Ele também. Então é exatamente isso, irmão. E aqui no versículo 12 até o 14, o que a palavra ela quer mostrar nesses versículos, do 12 até o 14, confirmando os versículos 6 e 7, que é uma sequência dos 6 e 7, né? 6 até o 7, perdão. Nós também, se cremos que Jesus Cristo, e cremos, se nós cremos em Jesus Cristo, que quem crê no Filho também crê no Pai, esse será glorificado. Porque aquele que vive Cristo, aquele que vê Cristo no outro, no próximo, até naquele que te fez mal, você está vendo isso no Pai. Se você é uma pessoa ruim para esses, até esses que fizeram mal, você está negando o próprio Pai. Por isso que temos que viver segundo o Filho, Jesus Cristo. Porque tudo que Ele ensinou foi o Pai que ensinou. Foi na obediência. Ele foi obediente. É a obediência que Ele teve para com o Pai. E devemos ter essa mesma obediência aos ensinamentos de Jesus. Porque se nós fazemos, vamos ter o Pai. Se não tivermos, seremos cobrados. É exatamente isso. Seremos cobrados. Então você crê que Cristo Ele é o Pai? Nós cremos nisso, porque a gente não vê. Mas você crê? É exatamente isso. É isso que Jesus estava falando para os apóstolos. Para que tenha um bom ano que eu estou contigo. Então é exatamente isso que esse versículo 12 até o 14, na verdade, do 6 até o 14 ele fala isso. Você crê? Você tem essa fé? Nós não vimos Cristo, mas nós temos que crer que Ele está em nós e Ele vai nos consolar, vai ser o nosso consolo e Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar poder para que nós possamos ser ainda maiores como foi os apóstolos e até como os próprios Jesus, entendeu? Ele mesmo fala, vocês serão poderes maiores, e nós temos, só que para isso nós temos que acreditar. E se nós cremos numa oração que nós fazemos, numa oração que nós fazemos para alguém, e acreditarmos que Deus vai agir na pessoa, creia, Ele vai agir, porque Ele está em você, o Espírito Santo está em você, então Ele vai agir. Mas se não acontecer, não quer dizer que não deu certo, entendeu, irmão? Não quer dizer que não deu certo, deu certo. Mas o que acontece? Às vezes não é aquele momento ainda, então Deus está preparando alguma coisa, mas não quer dizer que não deu certo, é um processo. Às vezes você não vai conseguir, mas se for para ser naquele momento, vai ser naquele momento. Entendam isso. Às vezes, o que você está orando para alguém, para que a pessoa ou seja curada, às vezes não é curada na hora. Por quê? Porque é alguma coisa que a pessoa tem que passar e tem que acontecer para que isso aconteça. Mas nós temos esse poder. Mas às vezes Jesus não vai agir na hora. É segundo a vontade dele. Entendeu? É obediência. Jesus foi obediente ao Pai, porque Ele sabia do que iria passar. E Ele foi obediente. Amém? E aqui especificamente no versículo 12 que Ele diz, nesse versículo Jesus, Ele mostra aos discípulos que após Ele, eles farão obras maiores. Foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos esse poder de fazer obras maiores, porque Ele fez, então nós também podemos. Ele está na gente, então a gente tem que crer nisso e acreditar. É difícil crer em algo que a gente luta, não é? Mas creia. Ele não é homem de mentir. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a verdade. Então creia, porque Ele vai te honrar. O que você faz é para a obra, Ele vai te honrar. Já falei isso outras vezes. Amém, irmãos? E aqui no versículo 15, para terminar essa mensagem para vocês, irmãos, o versículo 15, o que ele diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se você ama Cristo, você está guardando os mandamentos. É o amor a Cristo. Esse amor que Ele teve por nós temos que ter esse amor pelo próximo. Amém, irmãos? Em que esse versículo 15, ele mostra que
a obediência a Deus, vivendo através das Escrituras, que é o Filho, que é o que o Filho ensinou, deixando o Espírito Santo guiar-nos e para que possamos fazer ainda uns sinais maiores. É o que? É o amor a Cristo. Então aqui, irmãos, e é isso que ele quer dizer nesse versículo 15. O Espírito Santo, ele nos guia a tudo que nós fazemos. Entendeu? Deixa ele guiar você. Tem situações que você não consegue entender, mas o Espírito Santo te falando: filho, tenha paciência, continue vivendo a minha obra, porque eu já estou te honrando. Por você estar me obedecendo, eu já estou te honrando. É obediência, é o que eu falo de obediência, é o que eu falo da disciplina. Temos que ter isso, irmão. É isso que ele quer. Aquele que obedece ao Pai, ele está contigo. Não importa essa situação. O conforto que Jesus fala para eles é isso. Vocês vão passar por aflições. E nós passamos por aflições. E, irmãos, uma coisa que eu posso dizer para vocês, irmãos, apenas terminar essa live e deixar uma conclusão para vocês. As tribulações, elas não acabam nunca. Elas vão existir. Elas são constantes. Elas são frequentes. Elas são todos os dias, irmãos. Se você não está passando por isso, você vai falar que está tudo bem, comece a refletir, deixa o Espírito Santo te mostrar, porque alguma coisa está errada. O cristão não vai parar, as tribulações não vão parar, e as tribulações não são para deixar a gente triste, é para a gente se alegrar, porque, sabe por quê? Você vai ficar mais forte e você vai poder testemunhar isso para outros que estão precisando desse mesmo consolo. Esse mesmo consolo que Jesus falou que ia dar aos apóstolos. E agora, hoje, nós somos esse consolo para alguém que precisa de um consolo, se estiver numa luta, numa tribulação, para vencer. Então é exatamente isso, irmãos. Tenho isso. Tenho sempre isso em mente. Imagine que vocês são um consolo. Sejam firmes, que vocês vão ser testemunhas vivos, como foram os apóstolos, porque Jesus mostrou isso para eles. Tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Então você está numa aflição, tem bom ânimo, Cristo está com você. E se alguém precisar dar uma mensagem, uma palavra para você, Deus vai encaminhar alguém para você. E você verá, poxa, é verdade. Cristo usou alguém para me consolar, para me dar força, para eu não desistir, porque Cristo está comigo. Reflitam sobre isso, irmãos. É exatamente isso que eu quero deixar para vocês, meus irmãos. Amém? E que a conclusão que eu deixo para vocês nessa palavra, que é uma palavra de conforto, como eu falei desde o começo, é o que? João, ele ensina que o cristão que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem vive a palavra dele, sabendo que se crê nele, também crê no Pai, levando você a fazer obras ainda maiores que os apóstolos fizeram, e até o próprio Senhor, porque ele mesmo disse isso. Nada é maior que o Senhor, ele é o maior, ele é tudo. Mas quando esse maior que os apóstolos e o Senhor, é tipo assim, Jesus teve um poder como humano aqui na terra, mas após ele ir e deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, esse poder que ele teve, limitado aqui na terra, enquanto ele era humano, quando ele veio como humano, né? Esse poder agora é nosso, nós temos esse direito, nós temos esse poder. Mas, eu vou dizer uma coisa, não se glorie. Aí tem esse poder, então eu posso fazer tudo. Não, você faz porque ele está em você. Não é porque você faz, é porque ele está em você. Então sejam humildes, como o próprio Cristo foi. Eu sempre ressalto isso, muita gente vai se gloriar por isso às vezes. Então não se glorie. Dê glória a Deus. Misericórdia. É a misericórdia que esteve pela gente. Deus esteve pela gente através do Filho. Então a gente tem que pensar, ver justamente essa questão. Amém? Então, espero que essa palavra conforte. E você que está numa luta, não se preocupe. Deus, ele está contigo. Ele vai te fortalecer. Ele fortalece, ele está com você
Ele está no seu coração. Então, irmãos, não desistam. Lutem sempre. Porque cada vez que você luta, você fica mais forte. E cada vez, o grande dia, você vai estar com Cristo, porque você venceu. E essa sua vitória você transmitiu para outros, que é o que Cristo quer, é o testemunho. E aí no grande dia, esses que venceram porque você falou, porque Jesus te usou e você falou, na verdade não foi você. Jesus te usou e você falou, esses estarão com você. Isso é maravilhoso, estar todos juntos na grande volta do Senhor. Mas tem que viver essa palavra dele e suportar as tribulações, porque isso faz parte, é o processo. Amém, irmãos? Fiquem então todos mais ou menos na paz do Senhor. E logo mais à noite, mais tarde, né? Depois do culto. Assim, o culto também, daqui a pouco vamos ter o culto da vitória. Participem. Talvez eu não consiga filmar tudo. Vou tentar, porque a minha bateria tô com pouca bateria. Mas eu vou passar isso também no YouTube. Tentem achar meu YouTube e vejam por lá que eu vou transmitir por lá também. Então vejam pelo YouTube. Se de repente acabar por aqui, vocês continuam assistindo no YouTube. Amém, irmãos? Eu vou tentar depois até transmitir, passar para vocês. Amém? E logo mais tarde, mais um momento com o Senhor, em que eu, com certeza, o Senhor vai me dar uma palavra, que eu vou dar uma palavra tremenda para vocês, que é o momento no monte que eu vou estar com outro irmão, orando, em prol de todos e até em prol de vocês, em oração. Se tiverem alguma oração, já deixem, para quando eu entrar novamente no monte, nós possamos orar por vocês. Já oramos, mas a gente vai orar especificamente. Se alguém me deixar alguma oração, deixe um pedido, porque Deus vai trabalhar. Só confie, nunca esqueça, confie. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até daqui a pouco no culto da vitória e mais tarde nesse momento no monte que eu sempre vou para me edificar, para me dar mais força para o irmão e até para vocês, se puderem participar depois. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.